dia, crianças. Vamos começar a nossa aulinha do dia 26 de fevereiro. Hoje muita chuva, né? Falamos tanto as estações do ano, né? Falamos sobre verão, inverno, primavera e outono, não foi? E hoje a gente está vendo aí as chuvas, né? Coisa boa. E venha para abençoar. Nossa aulinha hoje teremos matemática, tabuada de oficina de negócios. Essa tabuada de oficina de negócios é a reposição daquele do dia 19, tá? Eu já entreguei a aulinha de matemática, a gente pode dar continuidade. E esse eu vou fazer aqui de reforço para a gente ficar bem amarradinho nos nossos assuntos, tá? Então, para casa, a matemática será na página 33, tabuada na página 11 e oficina de negócios, página 11. Para a semana, a gente volta com sempre uma semana oficina de negócios e outra arte. Aí, estava programado hoje para arte, mas eu vou reforçar a oficina de negócios e ficar arte para na próxima semana, tá certo? Deus quiser. Aqui está a correção da página 29, tá? Então é para colocar por extenso o número 457, né? O outro era 500, né? Depois do né? E 71, tá? O outro era 447. O outro 639. E o outro quesito da letra não. A letra é 528, tá? Espero que aí esteja bem tudo tranquilo, tá? Que vocês possam fazer a correção. No segundo, era formar um número, né? Vocês iam vendo na centena, estava dezenas de unidades, então vocês iam compor o número, né? Aí deu 580, 493, 575 e 608. No terceiro quesito, aí estava, deixa eu só pegar aqui para a gente ver a leitura. Pinta os números que são maiores que 4 centenas, né? 4 centenas é quanto? 400. Então, eram números maiores que 400, né? Então, temos aí para fazer um X, né, Adria? Ou era pintar? Não, o de cima era pintar, né? Pronto. Os que eram maiores que 400 ia pintar. E eu coloquei os dois números aqui que são maiores, 407 e 596. O de baixo era para dizer os menores que 5 centenas. 5 centenas é quanto? 500, então os menores que 500 ia fazer um X, né? E vai chegar esse X. Aí os números que iam fazer o X era 350 e 478. Foi tranquilo? Conseguiu fazer? Hoje estamos só com a participação errada. Hoje eu peço meu ajuda no número. Coisa boa. Aí os que não puderam vir por causa da chuva ou um probleminha, né? Espero que eles estejam melhor e temos Matheus também que está acompanhando a aula remota. Eles consigam, né? Os que não conseguiram vir, consigam ver direitinho e consigam também o aprendizado, né? Igual a Adriana está aqui comigo. Minha companhia de hoje. Essa é minha companhia de hoje. Participando do número 1. É isso aí. Posso para lá. Faço a correção e nós vamos entrar hoje no assunto de ordens e classes. O que é isso, tia? Ordens a gente já sabe, né? Primeira ordem, segunda ordem. Tia, vai colocar aqui. Ok? Vocês vão ver que eu espero que a parte, né? A gente sabe que temos as unidades, as dezenas e as centenas. O representa a unidade. D
C de? Olha que coisa linda. Então a gente aprendeu também que aqui é a primeira ordem. E a dezena é o quê? Segunda ordem. E a centena? Terceira ordem. Outra coisa que você vai aprender hoje é que isso aqui, essas três ordens, ó, essa casinha, né? Essas três ordens, elas fazem parte das classes simples, certo? Das unidades simples, né? Essas aqui são as classes simples. Primeira, segunda e terceira ordem, a unidade, dezena e centena, ela faz parte das classes, da classe simples, tá? Classe das unidades simples. Vai ter outras classes aqui, certo? Onde vocês vão aprender no decorrer do nosso estudo. Onde vai ter a classe da milhares e tudo diante, tá? Agora, por enquanto, a gente está na classe simples das unidades. Que são as unidades dezenas e centenas. Se eu colocasse assim, ela seria o quê? Uma centena. Mas eu poderia dizer que eu tenho 100 unidades. Muito bem, aprendeu. Podemos dizer que temos 100 unidades. É quando a gente vai comprar uma coisinha para uma festinha. Eu quero 100 coxinhas, né? Eu quero que tenha a quantidade de 100 coxinhas, né? 100 salgadinhos, 100 queijadinhas. Então a gente pode dizer que temos 100 unidades. Agora, quando a gente vai para as ordens, ela faz parte da ordem da centena, né? Entendeu? Conseguiu aprender? Tá fácil? Muito bem. Agora, Adria, eu vou colocar um número aqui e você vai dizer, vai colocar aqui na nossa casinha, tá? Só um momento, tá? O número é esse, viu? 585. Eu vou colocar o álcool gel, porque ele vai pegar no nosso piloto e eu preciso que ele fique protegido, né? Cadê? Vamos ver a cara. Esse número aqui é o quê? Esse é o 5, né? 5 vai ser aonde? Coloca aí. Esse número aqui é o quê? Nós vamos dizer que ele vai estar calma aí. No caso que ele está na dezena, ele vai ser 8 ou 80? 80, muito bem. E esse 5 aqui vai ficar onde? Centena. No caso da posição que ele está, ele vai ser 5, 50 ou 500? Eita, coisa linda. Muito bem. Então, dependendo da posição, obrigada, Clara. Dependendo da posição, vocês prestarem atenção. Ele responde baixinho, mas eu escutei, tá? Não sei se vocês conseguiram escutar. Quando eu perguntei que número era esse, ele disse que era 5, era das unidades. Quando eu perguntei que número é esse, no primeiro momento ele disse 8, né? Aí ele disse, você vai ficar onde? Na dezena. Se é dezena, vai ser 8 ou 80. Aí ele fez 8? Muito bem. 80, porque está na segunda ordem, que é a classe das dezenas. E esse 5 aqui, aí eu perguntei, ele é 5? Ele é 50 ou é 500? Aí ele respondeu 500, porque ele está na ordem das. Foi fácil, não foi, gente? Deu pra gente pegar rapidez, não foi não? Muito bem. Então, gente, é só dando oportunidade, a gente prestar atenção a cada explicação, que uma vai complementando a outra, não é? Não é legal? Então, vou responder da página 29, a gente teve a explicação na classe a explicação sobre ordem e classes, certo? Tem alguma dúvida? Porque o meu livro que a gente tem explicações,
tem sugestão de atividades e tudo mais. Isso, certo? Até é para ter uma orientação. Mas só para soltar uma dúvida? Não, né? Isso só a curiosidade do livro, não foi? Mas deu para entender? Tudo é. Então, vamos para a atividade que a gente será realizada na página 30. A 30 foi a explicação, certo, gente? Nós vamos fazer a 31 e 32. Eu vou dar um tempinho para que o nosso amigo Adrian responda. Ele disse que está fácil o assunto, tá? Tranquilo? Então, responda o assunto aí na página 31 e 32, tá, Adrian? A 33 já eu explico para casa, certo? Depois que você responder aí o deverzinho e a gente fazer a correção, aí eu explicar de casa, tá? Porque senão você fica indo e voltando com a página, né? Aí atrapalhar o raciocínio, né? Então pronto. Vou dar um tempinho, dar uma pausa, tá, gente? Enquanto você de casa responde e o nosso amigo Adrian aqui também consiga responder. Já eu volto, tá? Só um momentinho. Eita, desculpa. A gente começou a aula, tu prestou atenção que a gente não fez a oração? A gente pode estar sozinho, mas a gente não pode esquecer da nossa proteção, né? De Deus. Vamos lá fazer a oração lá, Deus? Deus que falta. Santo Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A Deus a gente não vai fazer aquilo, né? Mas a gente tem que se dar bem, né? Para lá, nossa oração universal. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos foi feliz. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, Senhor, que a gente está aqui mais um dia, né? Vamos lá. Agora eu posso dar a minha pausa. Olá, gente, voltamos. Eu deixei para que as crianças, elas lessem, elas investigassem, elas procurassem fazer essa leitura e a interpretação, que é muito importante para terceiro ano em diante, né? Não se acostumar somente a gente dando a resposta, mas eles mesmos procurassem a resposta. Agora eu estou voltando para ver se esse entendimento deu certo, se eles conseguiram pensar, conseguiram realizar a atividade com sucesso, tá? Então, no primeiro quesito, o que é que eles iam fazer? Eles iam somar, certo? Os números que estão atribulados, né? E vão ver, na cada letrinha, se vocês prestarem atenção, tem um resultado, né? Na letra 6, 18, na letra B, 4, na letra 6, 373, e na letra D, 252, na letra E, 181, na letra F, 509, e na letra G, 638. Eles iam fazer a sominha e o resultado iam procurar em qual letrinha estava, você vai colocar a letrinha, certo? Então vamos para o primeiro. 500 mais 4. Então, 4 mais 0, todo mundo somado, subtraído por ele, vai ser ele mesmo. Então, 4 aqui. Tem algum número para somar com 0? Não, só repetir. Tem algum número para somar com 5? Não, só repetir. Deu 504. Onde é que está o 504? Na letra B. Então, aqui seria a letra B. Vamos agora para esse número. 300 mais 70 mais 3. Então, 0, 0 mais 3, 3. 0 mais 7, 7. Esse mesmo para somar, repete aqui. 373. Onde é que está? Fala aí, onde é que está? Está certo. Certo? Eita, eu vou ter aqui, desculpa, viu, gente? Corrigindo, letra bem aqui.
empolgada. Já vou falar, foi empolgada. Então, a letra está a minha C. Então, C para cá. Corrigiu, viu, gente? Eu fiz a primeira soma, a letra B, no primeiro quadradinho. E ao segundo quadradinho, a resposta foi da letra C. Tá bom, cara. Vou fechar. 500 mais 4. 500 mais 4. Aí letra B, esse 4. Certo? A letra C, 373. Na letra C, aqui é 300 mais 70 mais 3. Conseguiu? Tá tranquilo? Vamos lá. Posso continuar? Posso. Porque desse a letrinha. Posso apagar. Como é que é essa aqui? Agora a gente vai fazer essa continha aqui, né, Adri? 250 mais 2. Só para tirar a sua dúvida, você quer ficar. A gente vai olhar o número que está da letrinha para poder colocar a letrinha aqui. Entendeu? A pessoa que estava porque estava assim, reto, né? Mas a gente vai dar a letrinha onde está. Posso continuar mesmo? 0 mais 2, 8, né? Todo mundo somado com 0 vai dar ele mesmo. Aqui também, ó, 0 mais 5, vai dar 5. Aqui sem nenhum, para somar com ele só ele é 5. 252, que tal? Letra D, ó. Vai vir pra cá, entendeu, Ciara? Vamos lá agora. 600 mais 10 e mais 8. Então, o número somado, né? Pelo 0 vai dar 8. O número somado pelo 0 vai dar ele mesmo, 1. E aqui não tem nenhum para somar, só é que tem 618. Onde é que estão 618 na letra? A. Tranquilo? Posso continuar? Nenhuma dúvida? Vamos agora à letra E. Letra E não, a gente vai fazer o que está perto da letra E, né? Não é a letra E, a gente vai fazer essa continha que está perto da letra E, né? 600. Não é que essa conta faz parte da letra E, tá entendendo? É uma continha que a gente vai fazer e procurar que letrinha ela está, viu? Porque às vezes a sua dúvida deve ser de casa. Aí por isso que a gente vai botar, então, 600 mais 30 mais 8. Então, o número somado pelo 0 vai dar ele mesmo. O número somado pelo 0 vai dar ele mesmo. Repete o 6, porque não tem o para somar por ele. 638. Qual a letra que está? G. Vai ser o G aqui, tá? O outro vai ser 100. 100 mais 80 mais 1. De novo, o número somado pelo 0 vai dar ele mesmo 1. O número somado pelo 0 vai dar ele mesmo 8. Aqui, entendeu? Não posso somar com 1, repete ele. 181. Onde é que está a letra A? Letra E. Ficou fácil, André? Agora foi. E o outro mesmo, a gente sabendo onde vai ser, né? Vamos fazer a continha, né? 500 mais 9. Então, o número somado pelo 0 vai dar ele mesmo 9. Repete o 0 e repete o 5. E esse 9 que está na letra F. No quesito 2, gente, só era colocar aquela regrinha que a gente aprendeu. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, né? Então, o 4 será a primeira ordem. O 9 está na ordem das dezenas. Então, vai ser a segunda ordem. E o 4 está na ordem da centena. Então, a terceira ordem, né? Na letra B, 8 está na ordem
Vai ser primeira ordem. Olha, gente, as ordens vai começando das unidades, depois vem para dezenas e centenas, tá? Nunca de frente para trás, de trás para frente. A gente tem que começar pelas unidades, para depois ir para dezenas, para depois ir para centenas, ok? Por isso que o 8 está nas unidades, é a primeira ordem, tá? Depois a gente vem para o 7, que está na dezena, segunda ordem. E o 5 está na ordem das centenas, é a terceira ordem. Tá tranquilo? Pode continuar? Então aqui nós sabemos que as unidades, no 6 vai ser a primeira ordem. Aqui está na ordem das dezenas, vai ser a segunda ordem. Aí na prova tu vai saber fazer rapidinho, né? E aqui está na classe das centenas, vai ser a terceira ordem. Aqui nós sabemos que são as unidades, é a primeira ordem. Aqui está na dezena, vai ser a segunda ordem. E aqui está na centena, vai ser a terceira ordem. E já sabemos que essas três ordens faz parte das classes das unidades simples, né? Não esquecer isso, viu? Faz parte da classe das unidades simples, unidade, dezena e centena, tá? Tranquilo? Pode continuar? Pode, né? Esse aqui, gente, é daquela regrinha de a gente só ler e interpretar e depois não, né? Vamos ver o que é que diz, né? Então, o primeiro quadro é esse primeiro aqui, ó. Primeiro quadro. Tem assim do lado. Ele é maior que 300. Então, a gente já sabe que esse é menor. Então, esse aqui já não vai ser, né? Temos aí, esse ainda está na disputa desses três, né? Tem um 5 na ordem das unidades. Então, esse aqui também, ó, tem um 6, não vai ser. Aí temos esse que tem 5 nas unidades e esse que tem 5. Vamos continuar para ver a outra pista. E tem o 8 na ordem das dezenas. Então, ó, só esse que tem um 8, bom dia, não. Só esse que tem um 8 nas dezenas, ó. Esse aqui tem um 7. Então, o número será esse, 585. Olha só ler e vendo direitinho, vai apontando, vai eliminando que já não vai fazer parte e a gente resolve. Vamos para esse segundo quadradinho, tá? O segundo, dá para ver, né? Tem sempre a leiturinha do lado, ó, para a gente ver qual número vai ser, né? Ele é menor que 750. Ele é menor que 750. Então, esse aqui é maior, já não vai participar, né? Já temos um eliminado. Tem 8 na ordem das dezenas. Esse tem 8. Esse tem 8. Esse também, ó, já está eliminado. Na ordem da dezena é 5. Vamos continuar. Tem 6 na ordem das centenas. Eita, desculpa, gente. Não era isso, não. É o 408, não. Vamos lá, deixa eu ver de novo. Tem 8 na ordem das dezenas. Ah, desculpa, não tem 8. Fiz a leitura errada, tá? Perdão. É menor que 550. Já sabemos que esse não vai dar. Oi? É para pintar. Oi? É para pintar. Peraí, deixa eu só fazer a interpretação junto com você. Ele é menor que 750. Então esse aqui não vai participar. Vamos continuar. Não tem 8. Não tem 8. Na ordem das dezenas. Não tem, gente. Então, esse não vai participar. E esse também não vai participar. Vamos
Esse aqui continua, tá? Continua da disputa. Então, não tem 8 na ordem da dezena. Então, esse tem, então ele não participa. Só ficou esse número, a gente já sabe que vai ser ele, né? Mas vamos ver. Tem 6 na ordem das centenas. Olha os 6 aqui, ó. Certo? Ele tinha que ser menor que 750, aqui tem 781, é maior, né? Não ia participar. Ele não tem o 8 das dezenas, esse tem, ó. O 8 não vai participar também, só ficou 659. Aí continuamos lendo e descobrimos que tem o 6 na centena. Então, vai pintar esse daqui, 659. Tranquilo, Ada? Deu para fazer a correção de leitura? Tá bom. Posso continuar? Diga. É menor. Esse aqui não é maior? Aí não podia ser ele. Vai. Não tem o 8. Esse aqui tem 8, ó. Não vai participar também. E tem o 6 na centena. Então é esse aqui. Mais alguma dúvida? Pode continuar mesmo? Agora vamos para esse aqui. Terceiro. Vamos fazer a leiturinha. Porque eu devia dizer não tem 8, eu acabei dizendo 8, é por isso que tinha marcado aqui, viu? Aí eu voltei, corrigi tudo direitinho. Tranquilo? Pode passar mesmo. Vamos para ele. É o terceiro, né, gente? Tem um 6 na ordem das unidades. Tem um 6, ó. Então, esse aqui, ó, já não participa, tem 5. Né? Não tem 4, não tem, ó, ou não ainda. Não tem 4 na ordem das dezenas. Não tem 4. Então, esse aqui tem, ó. Já não vai participar, né? Porque ele tem 4, ó. É para dizer que não tem. Não tem 7 na ordem das centenas. Esse tem, ó. Está dizendo que tem o 7 na centena, então esse também participa. Ficou qual? 536. Esse não, ele é uma caceta, não. Por isso que a gente tem que ler bem devagar, né? É melhor que 500. Então esse aqui, ó, já não participa. Aquele participa 64, não é verdade? Esse já não participa. Então os participantes, ele tem os 3. É menor que 700. Esse aqui é maior que 700, que é 965. Esse é maior que 700, né? Então ficou esse número. Mas vamos fazer a resto da leitura, né? Tem 3 na ordem das dezenas. Olha aqui, ó. Então é esse, ó. 637. Legal, né, gente? Deu para acompanhar direitinho aí. Vocês conseguiram acompanhar, raciocinar, viajar, com Adria, né, Adria? Foi tranquilo, Adria? Deu para fazer? É só ler devagar, né? Tem a Fran teve uma que foi apressada, né? Foi o meu caso. A gente acostuma, aí esquece do não. Só que a gente tem que devagar, fazer a leitura devagar. Isso pode até bom acontecer, porque a gente precisa prestar atenção na leitura, né? Não esquecer desse não. Dá para ser esse não, sabe? Não tem 8, a gente pensou que era 8, não pode, tem que fazer a leitura devagar, para ver o que é que vem pedindo, né? Aí foi quando a gente, eu parei, falei, peraí, aqui tem não? Tem. Pronto, vamos agora, gente, para o caderno, tá? Colocando o cabeçalho. Coloque um cantinho aí você já passa para o caderno matemático, tá? Deixa aí, não, caderno. Deixa eu dar uma copiar. Você copiar aqui, depois a gente já passa, tá? Já ajuda, né? Deixa eu ver aqui.
26/2, estamos terminando o mês, né? O mês termina domingo, não é isso, Ana? Professora final. Atividade do material. Eu não sei como é que a senhora consegue fazer tão rápido assim. E é. Vou botar um pouquinho assim, porque eu estou esperando vocês fazerem a correção. Vou já apagar a parte das partes, tá? Pra gente fazer direitinho, tá? Primeiro, então, se que tivesse xizinho, é pra pular ali, tá? Eu acho que já pode, né? Acho que eles conseguiram já pegar. Deu para você fazer a correção também. Eu acho que